E sim. O pós-Segunda Guerra Mundial, mais uma vez a Alemanha com sanções pesadíssimas, e acho que a Alemanha foi pior do que a primeira, a pós-Segunda Guerra. Ah, com certeza. A Alemanha foi dilacerada, foi dividida pelos ganhadores. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia, à época a União Soviética, dividiram em distritos a Alemanha. Sim. E aí ficou uma parte soviética, que é o extremo leste da Alemanha ali, né? Eu esqueci o nome da cidade. É Berlim. Berlim era o Berlim era Brandenburgo. o ponto-chave. Era a separação. De Berlim para lá, em direção à Rússia, era soviético. E aí ficou conhecido como Alemanha Oriental. Chegou a ser 2 países até. E de Berlim para cá, para o nosso lado, né, para o ocidente, eram 3 distritos. 3 distritos: americano, inglês, britânico e francês. Inclusive Elvis serviu lá, vários famosos. Sim. O Elvis foi por na verdade, uma temporada de férias lá, né? E aí, as sanções ficaram muito pesadas. O país sofreu outra depressão nos anos 40, no final dos anos 40, começo dos anos 50. E as marcas, tanto a Mercedes-Benz, a recém-nascida Porsche, né, BMW, BMW, elas passaram por um período negro da história, né? Que foi como eu posso dizer? Praticamente o desaparecimento, né? Na verdade, assim, praticamente elas chegaram ao ponto de fechar. Sim. Porque era um encerramento, né? O encerramento iminente. Primeiro, o governo não tinha como aportar nas empresas. Tinha limitação também de tecnologia militar, etc. Diferente da Primeira Guerra Mundial, eles pararam com aquela história de estar com trem para pegar carvão lá da França, espoliar, né? Eles não espoliaram a Alemanha. Eles aplicaram sanções, né? Eles aplicaram sanções. E as filiais, né, Fábio? As filiais da Mercedes no mundo todo foram encerradas. Todas. Né? Tipo, antes da guerra, elas tinham filiais, né? Até Estados Unidos, outros países europeus e tal. Todas de uma vez foram fechadas. Né? A produção só poderia ser posteriormente, pós-plano Marshall, né, na Alemanha. Só na Alemanha mesmo. E aí o Jorge citou o plano Marshall, que foi justamente o ponto de inflexão. Inglaterra, Grã-Bretanha, desculpa, eu falo Inglaterra por costume, mas é Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha e a França cederam seus distritos para isso em 1950. Cederam seus distritos para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos passou a meio que a Alemanha virou o estado fantoche, né, dos Estados Unidos nessa época. E aí o plano Marshall veio, né? O plano Marshall de 1945 a 52, né? Parece que foi acho que é 48 a 52, pelo que eu lembro. 48 a 52, eu ia chutar 47, 48 a 52. E aí o plano Marshall, ele veio e aportou, né, dinheiro no Estado alemão, que conseguiu salvar algumas empresas. Por exemplo, não todas, só realmente todas. Algumas mesmo. Algumas desapareceram. A Messerschmitt, por exemplo, Messerschmitt sucumbiu, desapareceu. A Heinkel, a outra que fabricava navio lá, não, a ThyssenKrupp sobreviveu, a outra que era concorrente da ThyssenKrupp. Várias empresas desapareceram.
E aí, o governo conseguiu salvar a Volks com o projeto do Beetle, né? Que eles apresentaram o projeto do Fusca, reapresentaram, na verdade, e salvaram o... Não é só o Itamar que refundou o Fusca, não. A Mercedes, né? E a DKV, que viria a ser a Audi, né? No futuro. A DKV e a BMW. Ela foi a que menos recebeu recurso, mas recebeu alguma coisa. Ela, assim, acho que de todas, que quase perigou fechar mesmo nessa época, acho que a BMW, acho que foi a BMW, foi a que mais correu risco mesmo. Mesmo. Porque realmente eles ficaram. E nesse período eles sumiram, né? Sumiram mesmo, assim. Tipo, não tinha mais produção nenhuma, assim, na BMW, né? E aí, a Mercedes, ela revolucionou. Ela parou todo o seu maquinário e ela repensou o formato de carro. Por quê? Como ela precisava recuperar o capital, recuperar a empresa, ela não poderia mais. Inclusive, a Mercedes é até hoje proibida. Hoje já caiu. Hoje já tem veículos militares, mas por muitos anos a Mercedes foi proibida de fabricar veículos militares. A Mercedes ela ficou no limbo. E ela não tinha um carro específico. E ela se tornou uma empresa muito parecida com a Ferrari nos anos 50. Carros de pouca tiragem. Coisa mais artesanal, né? Só poucas unidades. O primeiro carro que eu quero citar é um carro que até o Jorge vai falar mais dele, que é o 300 SL. O famoso Goldwing. É o Goldwing. Né, que tinha a versão fechada que é a asa de gaivota e essa versão aberta Roadster. Né? Esse é um carro que... Vamos dizer assim, esse é um carro que deu o pontapé inicial da Mercedes no motorsport, né? Porque ele nasceu como esse carro de rua, mais um carro rápido, e foi para as pistas. Né? Foi para as pistas, inclusive, inspirando a Mercedes na sua primeira tentativa da Fórmula 1, né? Que foi nos anos 54 e 55. Tudo que eles aprenderam com esse carro, eles desenvolveram lá em Le Mans, né? Só que Le Mans deu um pequeno ruim, né? Com esse carro, 300cc. Em 1955 aconteceu um acidente trágico em Le Mans, em que o maior acidente da história do automobilismo. Que Le Mans, que a Mercedes decidiu encerrar sua parte de competições e ficaria por 30 anos, mais de 30 anos, quase 40 anos, sem voltar para o automóvel de competição. E aí, nessa época, a Mercedes, foi importante o Jorge citar, inclusive o Goldwing, ele é o carro mais caro do mundo hoje, né? Na verdade, na versão o Renault, né? O Renault. O que acontece? O Goldwing, ele é um carro simples, porque ele foi o primeiro projeto assim, de pensamento em desenvolvimento. Tinham 6 cilindros em linha 3.0, que foi evoluído no Renault para um 8 cilindros em linha, injeção direta, né? Chassi tubular, carro tinha uma carroceria de compósito que o pessoal chamava na época de Electron, que era uma carroceria com magnésio e alumínio junto, né, para deixar o carro mais leve. Só que isso foi perigoso, porque em Le Mans, quando teve o acidente, não podia pegar fogo. Ela não apagava por nada. Se você jogasse água, ela ficava ainda mais intensa. Então, o pessoal desistiu, mas era a primeira tentativa de material compósito, né, feita pela Mercedes-Benz. Então, e hoje é o carro mais caro. Hoje o Renault,
esse Mercedes 300 SLR, que é de competição, é um motor de Fórmula 1, num carro de rua, que era o mesmo motor do W196. Ele foi utilizado pelo engenheiro Ulenaut, por isso o nome dele, né? No dia a dia, né? O cara ficou usando, durante uns 20 anos o carro, só teve 2 tiragens, né? E recentemente a Mercedes-Benz leiloou esse carro e ele foi o carro mais caro do mundo até hoje, né? O dinheiro, tanto que o dinheiro dele vai servir para formar bolsas de estudo de, se eu não me engano, engenharia ambiental na Mercedes-Benz. Pra vocês terem uma ideia do que o carro vale. Né? Realmente é um carro belíssimo. Né? Bolsas para imigrantes também, que eu tava lendo. E ele também é um carro que, até para ele funcionar o carro, tem todo um rolê, né? Não é assim, né? Se você virar a chave, né? Eles têm tudo. Não. Um motor de Fórmula 1, um motor super complexo, esse 8 em linha. Nossa, ele é que tá, né? Por isso que eu gosto dos italianos, né? Os caras são mais simples. Você abre o capô desse Ulenaut aí, meu, é tipo o cara da NASA que vai mexer. Não vai, você nem o virabrequim dele, a transmissão tá no meio do bloco. Nossa, é um negócio assim, totalmente diferente. Injeção direta, naquela. Nossa, Tá certo que o ronco do carro é absurdo, né? Parece um NASCAR mesmo. O carro. Não sei nem como é que. O Ulenaut não podia faltar, porque todo mundo ia ouvir ele chegando, velho, com esse carro. É verdade. É verdade. Mas, além do 300 SL, a Mercedes revolucionou sua gama de carros. E aí, ela começou a classificar os carros. E quando eu falo classificar, é dividir em classes. Né? Aí começou classe A, classe B, classe C, tinha até classe B. Uma pequena cutucada aí, Fábio. Nessa época fazia sentido nessas nomenclaturas, porque hoje, se você me jogar na Mercedes e falar, ver um carro, eu não vou saber nada. As nomenclaturas não significam mais nada hoje. É verdade. E tem mais de um carro com o mesmo nome hoje. Tipo assim, a SL... Com motor diferente. Com motor diferente com o mesmo nome. A E65, ela tem 3 carros diferentes. Ela tem um sedã, E65, tem o Roadster lá, que é o fodão, e tem um cabriolé. É o mesmo nome. Com motor diferente ainda. Isso que é estranho. Um é V8, outro é V8 biturbo, outro é... Tudo... Realmente, hoje é muito confuso mesmo a plataforma da Mercedes. Mas nessa época era bem organizado, né? Nessa época realmente fazia sentido a nomenclatura do carro, né? E aí eu quero também... Aí vem uma outra curiosidade. A Mercedes, quando o carro ele é protótipo, ele é chamado de W. Aí quando ele é aprovado e sai para produção final, aí ele vai para classificação. Tá. Entendeu? Uma numeração, né? W alguma coisa, sim. É o nome do projeto, é o número do projeto. Como essa história de Le Mans foi tão impactante para eles que eles decidiram começar de zero. E aí isso começou W101, W102, né? Mas os primeiros, que eram os classes A e B, eram carros ou muito caros e muito complexos, ou carros muito baratos e pouco confiáveis. E juntamente a isso, a Mercedes, que já trabalhava com utilitários na época, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela começou a fabricar também caminhões e ônibus, motor, chassi e cabine. Você via que